Oi, Parque Correia. Vou continuar contando o filme. Hoje eu vou falar de um filme que é baseado em fatos reais, que se chama 22 de Julho. Esse filme conta a história de um extremista da direita que resolveu por conta própria fazer vinganças contra a atual governo da Noruega. Ele é um cara ainda jovem e sozinho. Ele falava que ele tinha pessoas por detrás que o ajudavam, mas nada disso foi comprovado. Tudo mostra que ele fez de livre e espontânea vontade e sozinho. Ele preparou bombas caseiras, feitas mesmo na própria casa dele. Ele adquiriu armas, que não mostra como ele adquiriu essas armas. A primeira providência dele foi levar uma van com a bomba caseira e deixou no prédio do gabinete do primeiro-ministro. E lá ela explodiu, matando várias pessoas. Nesse interim, que estava a atenção tudo voltada para essa explosão, mostra uma turma de jovens que vão passar um final de semana numa ilha. É um tipo de recreio, de interação entre os jovens. Tinha que pegar uma balsa para atravessar para ir para essa ilha, onde lá eles iam participar de gincanas, brincadeiras, esse tipo de coisa. Era para ser um final de semana bem feliz. O que aconteceu? Esse bandido, esse menino, como eu já falei que a atenção estava tudo voltada para aquela explosão lá no prédio, ele aproveitou, se vestiu de policial e foi para a ilha dizendo que ele tinha ido para proteger os estudantes. E ele foi recebido pela coordenadora do grupo que ficava lá na ilha. E ele atravessou, chegou lá na ilha com malas, com sacolas cheias de armas. Ela perguntou o que era aquilo e ele falou: são armas. E ele pediu que era para reunir os meninos num determinado lugar. E nisso o marido da mulher chegou e perguntou quem era ele, foi questionando. Ele acabou matando o marido e matou ela também. Depois deles mortos no chão, ele ainda atirou na cabeça deles. E de longe os estudantes ouviram aquilo e já ficaram com medo do que estava acontecendo. E quando eles perceberam, era realmente um assassinato a sangue frio. Ele foi matando a torto e a direito. E várias pessoas morreram, num total 77 pessoas, se não me engano. E houve aquelas pessoas que sobreviveram e houve muita morte. E várias pessoas, mais de 200 pessoas feridas. Enfim, os policiais chegaram na ilha, o prenderam e ele em nenhum momento ele mostrava medo e nem arrependimento. Ele achava que tudo que ele fez estava certo. Tanto era que ele já tinha pesquisado um advogado, o qual foi obrigado a assumir a defesa dele, e a história foi desenrolando de uma determinada maneira que ele se sentia que tudo que ele fez era maravilhoso. Ele se comparava a Hitler, o feito que ele havia feito era muito grande. Enfim, no início eles propuseram que ele fosse dito como insanidade mental para a culpa dele. Ele iria para um hospital psiquiátrico. E ele percebeu que se ele fosse para esse hospital, ele não teria aquela fama que ia ser. Ele não era um cara que fez um grande feito, ele era um cara doido. Então ele preferiu voltar atrás. Ele disse: não, eu quero mudar meu depoimento, eu vou dizer que eu matei com minha livre e espontânea vontade. E ele falava que ele pertencia aos Templários, que era um grupo de pessoas que se uniam e diz, segundo eles, na teoria da cabeça louca deles, que eles iam
fazer o bem e corrigir as coisas que estavam erradas no governo. Enfim, a história se desenrola e que chega os dias de julgamento, são vários dias de julgamentos, e todas as pessoas tinham as defesas, tinham de acusação, e os alunos que sobreviveram, que passaram por aquilo, foram depor. Inclusive um dos meninos que foi o mais grave que estava no depoimento. Enfim, a história termina de uma maneira, ainda bem, que ele, como ele foi considerado normal, que ele fez de livre e espontânea vontade, foi descoberto que tudo que ele falou era mentira, que ele falava que ia ter mais atentado, que tinha mais gente que apoiava ele. Na verdade, não tinha nada disso. Como eu já disse, ele tinha agido sozinho por conta dele. Enfim, ele termina numa cadeia de segurança máxima e ele ficaria lá até que ele mostrasse que não traria mais perigo para a sociedade. Enfim, é mais uma história verídica, baseada nessa realidade que a gente está vendo, infelizmente, no nosso Brasil também, e nas nossas escolas, agora recente lá em Suzano. Então, são coisas que nos deixam triste, nos deixa indefeso e perguntando até onde isso vai.